Programa Espírita Quarta Dimensão. Narra a história que certo dia Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse: "Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e ela resolveu ler em voz alta para o seu filho. "Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma." Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, ele resolveu arrumar a casa, quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ao abri-lo, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que ela havia lido há anos. "Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à nossa escola." Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: "Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Saiba desempenhar o seu papel aonde você estiver e com quem você estiver. Amar o próximo requer alguns sacrifícios." O Quarta Dimensão já começou. Gustave Gelée nasceu em 1865 na Varsóvia. Foi um psiquiatra e pesquisador espírita francês, considerado um dos mais notáveis pesquisadores no campo das materializações. Tornou-se referência obrigatória no estudo do ectoplasma e seus fenômenos. Interessando-se pelos fenômenos paranormais, realizou diversos estudos que ficaram registrados em livros científicos da época. Destacaram-se as investigações com a médium de efeitos físicos Eva Carrier. Em 1922 e 1923, acompanhou um novo ciclo de sessões de ectoplasmia com a médium Jean Jesuc, do que resultou o documento chamado de Manifesto dos 34, assinado por eminentes homens de ciência, médicos, escritores e peritos da polícia. Desencarnou em 1924. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, com a presença do nosso querido amigo Nonato França, que, vez por outra, se faz presente aqui quando solicitado, e quando solicitado, não se faz rogado pela segunda vez. Tudo bom, meu amigo? Tudo bom, meu querido amigo Douglas. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar aqui junto com vocês a temática diferentes hierarquias. O que é que nós observamos hoje no dia a dia? A falta de respeito um para com o outro, de algumas pessoas, é claro. Mas e aí? A gente entra num assunto. Deus cria sempre. Como nós poderemos verificar
a questão da evolução. Nonato, para ser fiel ao nosso quadro, vamos ao Livro dos Espíritos, é lógico. Questão número 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E eis a resposta dos imortais. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Mas eu vou acrescentar ainda mais a questão 97, para que a gente possa desenvolver com muito mais sabedoria o nosso tema. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinados? E eis a resposta dos imortais. São ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Quer dizer, Nonato França, Deus cria sempre e é uma infinidade o quê? De espíritos em diferentes graus de elevação. Isso faz com que a gente aprenda ainda mais o quê? A respeitar o nosso próximo, né? Com certeza, Douglas, meu cordial boa noite a todos que nos assistem. É um prazer sempre renovado estar convosco, não é? E meus agradecimentos por mais essa oportunidade. Vejamos o seguinte, Douglas, se nós somos uma família, tá certo? A família humana, nas suas diferentes situações, que o Espiritismo muito bem esclarece, é preciso que haja uma ordem no sentido de respeitabilidade um para com os outros. Só que esta ordem, necessariamente, não significa de ser uma hierarquia, em que uns sobrepujam aos outros em relação das patentes que lhes são presentes, como acontece no ordenamento militar, que muito se faz necessário para que se crie nessas circunstâncias uma força militar, estou me referindo ao militarismo, tá certo? Em que haja respeito e essa hierarquia se transforma em disciplina. Não obstante, como nós somos uma cópia fiel dos céus, o Criador cria-nos como espíritos simples e ignorantes e nos determina a perfeição. Quando eu digo determina, não é impor, porque nos dá o livre-arbítrio. E dentro dessas condições, realmente, nós precisamos entender que a força que sobrepuja uns sobre os outros não é uma força dominante de hierarquia, mas sim a força moral. Não é mesmo? Então, é preciso que se respeite aos superiores em relação à dificuldade dos inferiores, e aos inferiores pela necessidade da submissão aparente para a sua aprendizagem. E Nonato, é interessante essa questão, porque realmente nos remete à nossa responsabilidade em ajudar aqueles que não conhecem. Nós sempre costumamos dizer aqui no programa, como você falou, Deus cria sempre, certo? E existe espíritos e pessoas que conhecem mais do que nós, mas também tem outras tantas que necessitam da nossa ajuda. Qual é a proposta da inteligência? É saber qual é o nível de evolução em que nós estamos. Sabe por quê? Porque nós precisamos das pessoas que conhecem mais do que nós para nos instruir, e nós precisamos ter aquele respeito para aqueles seres que não conhecem. Daí, Nonato, a gente lembra muito bem aquela fala de Jesus: faz com o teu próximo aquilo que tu queres que o teu próximo faça a ti. E um dos tópicos é o respeito, né, Nonato? Com certeza, porque quando nós, Douglas, adquirimos certas condições que nos, digamos assim, nos eleva, tá certo? É preciso que a gente entenda que nós já passamos pelas circunstâncias inferiores. E nessa elevação, nós temos essa consciência que você falou, de respeitar a dificuldade do outro, a necessidade do outro, a fragilidade do outro, porque já passamos por aí. Então, essa hierarquia, volto a repetir, é uma força moral também,
mas também de respeitabilidade, de ensinamento para com aqueles que estão na retaguarda. Sim, sim. É daí que nós sempre chamamos a atenção. Você gosta de ser agredido? Lógico que não. O seu próximo também não gosta de ser agredido. O que nós devemos fazer? Queremos ajudar? Se achamos que o nosso próximo está equivocado, vamos estudar o perfil psicológico e vamos ver em que nós podemos acrescentar para que aquela pessoa desperte de algum equívoco da vida. Mas como é que a gente... Aí vem aquela pergunta, Donato, como é que a gente desperta uma pessoa para as realidades da vida, as coisas certas da vida? Você tem algum tópico, alguma sugestão para dar para nós? Olha, os tópicos da vida, tá certo? Para nós ainda, enquanto humanidade nas suas deficiências, precisamos compreender pela exemplificação daquilo que é o bem, tá certo? Mas nós ainda somos muito desejosos, cheios de vontades, de supérfluos. Enfim, isso prejudica muito a nosso atraso moral. Mas esses tópicos estão aí na humanidade para nos ensinarmos. Francisco de Assis, o próprio Francisco Xavier, enfim, esses espíritos, digamos, de grandes reluzências, que nos ajudam pela sua exemplificação a nosso entendimento de que devemos parar um pouco para refletir o que queremos da vida, o que desejamos da vida necessariamente para a nossa felicidade. Então, o próprio Cristo, não é mesmo? O próprio Cristo é esse exemplo, né? Sim, muito grande. Sim. Nós costumamos, como no Espiritismo, você sabe bem disso, tem conhecimento, que nós podemos contestar tudo em Jesus. Podemos contestar os milagres, não é mesmo? Podemos contestar seus feitos, mas a força moral, volto a repetir, não é a força moral da imposição, é a força moral do ensinamento e da exemplificação. E o mais interessante, enquanto você falou a questão do bem, nós sempre estamos repetindo aqui que tem essa questão no Livro dos Espíritos. A professora Jacira Matias recentemente relembrou também essa questão que está lá no Livro dos Espíritos. O que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Agora, veja bem, todo e qualquer conhecimento que nós possamos passar para o nosso próximo tem que estar imbuído com um verdadeiro sentimento de ajuda, não de arrogância, não de subjugação, não de submissão, porque o outro não vai entender. Então, se você quer ajudar o seu próximo, seja de fato amável, compreensível. Se a pessoa não conseguiu entender naquele exato momento o que você quer passar, freie, silencie e respeite o estágio de evolução daquela pessoa. Donato, eu sempre relembro também às pessoas a figura de Jesus diante de Pilatos. Jesus falava sobre o reino de Deus, sobre a sua missão e sobre a verdade. Depois de uma longa conversa com o Cristo, Pilatos faz a pergunta: o que é a verdade, então? Sabe o que Jesus fez? Silenciou. Porque Pilatos, ouvindo aquela preleção e vendo a verdade à sua frente, não conseguiu entender. Então, o que foi que Jesus fez? Silenciou. Essa também tem que ser a nossa postura, né? Com certeza. Até porque Jesus silenciou. Por quê? Porque ele sabia que precisava desse tempo, de alcance, né, certo? Da necessidade de passar por outras circunstâncias, Pilatos no caso, mas também remete a nós, tá certo? Para que possibilite entender. Olha o que ele disse muito antes também desse diálogo. Ele não disse assim, tenha fé na verdade, ele disse, buscai, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então, era o caso de Pilatos. Ainda não estava nas condições de conhecer, então ele silenciou. Por que ele precisou silenciar? Porque o amor que ele oferecia naquele momento para Pilatos, o amor que muitas vezes oferecemos uns aos outros, ainda não alcançou. Isso é uma verdade. Essa questão, e tem gente que fica com raiva, quando o outro não entende. Aí começa a vir o que? As discussões. E às vezes passam
dias, semanas e até anos sem falar com a pessoa por não respeitar a evolução, não respeitar que cada um tem o nível de entendimento. E, Nonato, eu me lembrei que Isadora de Buarque, que é o espírito que nos acompanha, eu aprendi com ela já faz algum tempo, mais ou menos uns 6 anos, eu aprendi isso. Que eu tinha uma mania, quando uma pessoa vinha conversar comigo, no dia seguinte eu perguntava, que tal, como é que tá, melhorou e tudo mais, fazia aquelas interrogações, e às vezes a pessoa ficava chateada comigo, porque eu retomava um assunto que já se tinha até discutido, mas que não tinha ficado muito bem entendido para ela. E a Isadora disse assim mesmo, olha, você tem que dar o tempo da inteligência dela ou dele trabalhar. Não cobre de imediato o resultado da sua fala. Respeite a inteligência e o amadurecimento da ideia na mente de cada ser humano. E eu fui colocado realmente ao teste, se realmente eu conseguiria ficar em silêncio. E eu me mantive fiel, fiquei em silêncio. Aí uma pessoa pediu uma orientação para mim, né? Conversamos, debatemos o assunto, porque eu troco informações com uma pessoa. Pasme, Nonato, depois de 2 meses, isso que me deixou realmente, assim, muito profundamente agradecido a Isadora. Depois de 2 meses, a pessoa chega, sabe, Douglas, aquela conversa que nós tivemos, agora que eu entendi, eu perguntei, mas qual conversa? Aquela que eu tive contigo há 2 meses atrás. Quer dizer, levou 2 meses para que a pessoa entendesse, amadurecesse, triturasse a informação. E isso valeu para mim. Hoje, quando eu encontro pessoas que não é que concorde comigo, não, é uma análise feita de situações à luz da doutrina espírita, à luz da verdade. Eu espero a pessoa amadurecer a ideia. Tem gente até que fica chateado comigo, mas eu espero. Depois que a pessoa vai entender, de fato, houve um equívoco na informação. E é esse respeito, com base nessa pergunta aqui, que nós colocamos, 96 e 97, são infinitos as dimensões, certo? São infinitas as categorias, porque Deus está criando sempre. E devemos respeitar, sim, o próximo e entender a sua evolução, né? Pois é, né? E olha, em nome de Deus, diante do exposto, você teve 2 meses dessa agonia e teve essa felicidade de ser compreendido em conquista. Agora imaginemos o amor de Deus que espera milênios o Nonato, por exemplo, tá certo? A entender, a criar o juízo necessário para ter a sua conquista de felicidade. Há milênios o Nonato aqui, que vos fala, que vos vê. Ao Nonato, né? E imagina, mas ele ainda é muito mais misericordioso, porque ele deu ao Nonato e a todos nós 2 atributos que são seus para essa espera: a imortalidade, não é mesmo? Que é muito importante para nós, né? A imortalidade e a eternidade do tempo. E até hoje, algumas falas de Jesus é motivo de debates exaustivos e incompreensões. E até hoje ele fica conosco. Sabe por quê? A promessa ainda existe. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Vamos estudar, sim, o Evangelho do Cristo. Vamos nos amar em espírito e verdade. A letra mata, mas o espírito vivifica, né? Com certeza. Com isso, vamos de mais alegria e mais conhecimento. Aí está ele, à porta, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Distribuidora e livraria Aguinaldo Rosa. Uma linha de jogos infantis, livros infantis e atividades educativas. Uma grande variedade de
livros juvenis e milhares de títulos. Romances, ficção, autoajuda, espírita e muito mais. Adquira já o seu cartão Fidelidade e tenha desconto na sua compra. Fica na Travessa Lomas Valentina, 1198. WhatsApp 980 28 29 86. É isso aí, galerinha! Começando mais um Clube da Alegria Espírita, trazendo alegria, entretenimento e novidades para vocês! Fiquem aí com a gente! Depois eu volto! Você não sabe? Então fique sabendo! Para medir distâncias entre os astros, que são gigantescas, os astrônomos usam uma medida especial, o ano-luz. Um ano-luz é a distância que a luz percorre no espaço durante um ano. Como calcular um ano-luz? Para saber quanto equivale um ano-luz, basta multiplicar a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo, pelo número de segundos que existem num ano, que é de 31.536.000 de segundos. Vamos ter o seguinte resultado: 9.460.800.000.000 de quilômetros. Esta é a distância aproximada que a luz percorre durante um ano. Na notação científica fica 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência, quilômetros. Agora já podemos calcular as distâncias entre os planetas, cometas, estrelas e galáxias. Agora vamos exercitar um pouquinho. Calcule quanto vale 2 anos-luz. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Estamos retornando agora em 2023. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de obsessões. E hoje vamos falar de 2 tipos de obsessões: a simples e a fascinação. Vem comigo! Obsessão simples é aquela em que o obsedado apresenta a consciência da influência de um espírito menos elevado espiritualmente. Uma obsessão realmente se inicia por meio de nossos pensamentos e às vezes nem percebemos. Somente após algum tempo daremos conta de que existe sim alguém invisível tomando conta de nossos pensamentos e sentimentos. É preciso ficar ligado nos momentos de fixação de ideias, desconfianças excessivas, insegurança pessoal, perturbação interior, momentos de tristeza, raiva, angústia, enfim, qualquer comportamento estranho que foge de nossa serenidade divina. Fascinação. As consequências são mais graves nesse estágio. É uma influência suave, imperceptível, porém traiçoeira, em que os espíritos vingativos exercerão interferências de ideias, pensamentos e sentimentos negativos sobre o indivíduo. Neste caso, o espírito obsessor toma conta dos pensamentos da pessoa de forma que ela não consiga julgar suas próprias ações e atitudes. O espírito obsessor consegue inspirar na pessoa uma confiança cega, ou seja, por pior que seja determinada situação, aos olhares dos outros. Para o obsedado, tudo está normal e equilibrado. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Opa, galerinha, tudo bem? E aí, tudo bem, Chico? Tranquilo, gente, Tranquilo, vemos aqui para apresentar a vocês o nosso clipe show de hoje. Qual é o clipe show de hoje? Rapaz, que suco tu nem sabe.
traz uma mensagem sobre a família. É importante, né? Muito importante. Sobre a família. O nome do clipe é Laços e Nós. Laços e Nós. Nós, isso. Dos cancioneiros espíritas. Tá? Bora rodar o clipe? Bora rodar o clipe. Vamos lá, diferente. Diferente. Vai, pega a tua mão lá, vamos lá, já. Vai. Lá, 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 lá. O que é, não é fio, mas liga, não é fita, mas faz laço, a morte e a vida não desata. Une pessoas, mocinhos, bandidos, amigos e tribos, o feto, a mãe, Jesus, a Maria e José. Família, eis o que é, unindo a todos a fé. Vem apertar o laço, construir um nós da eterna viagem de laços e nós. Família é rede, então pega amigo no abraço e aperte o laço da mão. O que é, marionete, entende? Se o fio não prende o seu coração, caçamba sem fio no poço, pode ser sinal de desgosto ou então de libertação. Laço bom é aquele que prende sem nó, se dobra, se encontra, formando um nós. O fio da meada é a lição, desembarace a visão, enlace um novo irmão. Bom, galerinha, chegamos ao final do nosso quadro. O menu, filho? Final! Final, isso! Nossos abraços vai pra quem? Pra Dona Marina. Isso! E Pro Baé. Isso! Aonde? Lá em casa, Lá né? em casa! Lá em casa! E todos vocês que nos acompanham sempre, tá bom? O Baé tá com o livro lá, ué. Ei, Baé. Aqui, um abraço pra ti, viu? Tá bom! Tchau, gente! Até domingo! Tchau! No livro Autodescobrimento, o espírito Joana de Ângeles narra sobre os perigos do ressentimento, que define como uma herança das experiências mal suportadas. O ressentimento pode tornar nosso próprio adversário, à medida que guardamos em nosso interior sentimentos ruins. Quando cultivamos a raiva sobre alguém e convertemos em ressentimento, uma descarga de vibrações desequilibradas ocorrerá na corrente energética, mantenedora do equilíbrio, atingindo as nossas células e interrompendo o equilíbrio psicofísico. Alguns transtornos que constituem a somatização dos venenos do ressentimento poderão surgir como consequência da desarmonia do ciclo vital, a exemplo de doenças como câncer e transtornos neuróticos e gástricos. Então, o que podemos fazer para evitar o ressentimento? Joana de Ângeles orienta que devemos desenvolver sentimentos de segurança pessoal, de harmonia e de autoestima, para que dessa forma desapareça o ressentimento, que não encontra apoio nos alicerces do subconsciente. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.